bom dia. Meu nome é Sara Corran. Eu sou engenheira de Minas. Eu sou a engenheira de operações da planta de beneficiamento que se chama ITM Flotação, né? E agora também da filtragem de rejeitos por filtros prensa. Falar um pouquinho da mineração Usiminas. A mineração Usiminas ela surgiu em 2010 e ela vem desenvolvendo e melhorando seus resultados desde então. Marco importante para a gente, no ano passado, a gente atingiu recordes de produção, né? Chegou até 9 milhões de toneladas produzidas entre todos os nossos produtos, granulados, sinterfeed, pellet feed e um concentrado de exportação. No ano passado, a gente atingiu também o recorde de exportações. E marcos importantes, né, relacionados à sustentabilidade, o startup dos filtros prensas, que a gente deixou de utilizar barragens para fazer disposição de rejeitos e utiliza os filtros prensa. E também a gente, no ano passado, né, no finalzinho do ano passado e no início deste ano, o descomissionamento da barragem central. Aqui são só onde estão as nossas operações. A gente tem 3 minas em operação, a Mina Oeste, a Mina Central e a Mina Leste, e uma reserva chamada Pau de Vinho, próximo a Brumadinho. A ITM Flotação, que é de onde eu vou apresentar o resultado de hoje, ela fica na Mina Central. E qual que foi a motivação desse trabalho, né? A princípio, a flotação ela havia startado em 2014, ela retornou suas operações depois da crise de 2015 e 2016. A gente restartou essa planta em 2017, né? A partir do momento que eu assumi lá em 2018, a gente começou a observar que os parâmetros da usina eles não estavam de acordo com o de projeto. E a gente foi melhorando as nossas operações e, no ano passado, a gente decidiu atingir patamares superiores ao que a gente já estava observando. Estava tendo bons resultados, mas a gente não estava atingindo a nossa melhor performance. Então, a motivação desse trabalho foi baseada que as nossas alimentações elas empobreceram, né, consideravelmente. Um fato importante sobre essa planta é porque ela recebe só rejeitos de outras plantas e rejeitos de barragem. Então, essa planta ela não é alimentada com ROM. Então, assim, a gente tem uma variabilidade muito grande nas nossas alimentações. E, com o empobrecimento das jazidas, né, e melhoria nos processos das outras usinas, isso acabou impactando para a gente, né? Então, aumentou a variabilidade dos rejeitos que eram alimentados na planta e também reduziu os teores nas alimentações. E, além dessa perca que a gente estava tendo, que era intrínseca ao material que estava sendo alimentado, os teores de ferro produzidos, né, os teores de ferro gerados nos rejeitos da flotação, eles estavam superiores ao de projeto. Então, a gente foi investigar e buscar melhorar essa condição, né? Então, o objetivo do trabalho foi reduzir o teor de ferro nos rejeitos da flotação. Como foi um projeto Greenbelt, a gente buscou fazer ele sem nenhum tipo de investimento e, consequentemente, aumentar a recuperação metalúrgica da flotação, né, reduzindo o desperdício do material de interesse, que, no nosso caso, é o ferro. Aqui um fluxograma bem simplificado da ITM Flotação. Então, como eu disse anteriormente, a gente é alimentado somente com rejeitos de outras plantas. A gente tem 3 entradas principais, sendo os rejeitos grossos, que são provenientes principalmente da gigagem, né, das outras plantas, que entram na moagem. A gente recebe um material que a gente chama de mineroduto, mas é um rejeitoduto, porque é um rejeito das espirais, das concentradoras de espirais deslamado, que chega também na flotação, né, via bombeamento. E a gente tem uma planta de classificação chamada finos de barragem, onde a gente recebe um material mais fino das outras plantas, proveniente de uma separação magnética, e finos de barragens de rejeitos. A barragem central, que foi descomissionada, foi toda alimentada na flotação, e agora, a partir de 2022, a gente está alimentando com uma barragem que se chama barragem Somisa. Depois disso, a gente passa por processos de deslamagem, né, e depois o processo de flotação. Falando um pouquinho do processo de flotação, né, da concentração, que é onde se baseou esse estudo do trabalho.
A gente tem duas, como eu tenho 3 alimentações diferentes e tem determinados momentos que eu estou com ou outra planta parada, então eu não recebo esse mineroduto, ou eu tenho uma manutenção em algum dos circuitos de moagem ou de finos de barragem, ela é uma planta muito flexível, digamos assim. Então, eu posso estar alimentando ela com 500 toneladas a hora e, em outro momento, com 1.000 toneladas a hora. Então, na flotação, eu tenho 2 linhas de flotação, elas são independentes, eu posso operar com uma ou com as 2 simultaneamente. E aí, falando de uma linha de flotação, né, elas são espelhadas, a configuração delas se baseia em 2 células na etapa Hofer, 3 colunas na etapa Cleaner, 2 colunas na etapa Recleaner e 2 células na etapa Scavenger. E aí a gente foi voltar lá nos primórdios do projeto, o que estava de diferente, por que a gente não estava conseguindo esse teor de ferro nos rejeitos de projeto, né? Primeiro ponto, claro, a gente teve um empobrecimento considerável da alimentação da flotação. Então, o que era de projeto e o que a gente praticava até início de até final de 2020 era em torno de 45% de teor de ferro na alimentação da flotação. No ano de 2021, estava em 39,5%, sendo que a cada 1 ponto percentual que você perde em teor de ferro na alimentação, você perde mais ou menos 2,5 pontos de recuperação na sua usina. Então, eram perdas consideráveis de produção, né? Outro ponto também baseado no projeto, né, a gente foi ver os parâmetros de alimentação, então, índices volumétricos. Como a minha variabilidade na alimentação ela era grande, acabava que eu não conseguia chegar na capacidade total de alimentação da usina, né, para o que ela tinha sido projetada. E quando eu não alimento na etapa Hofer com a massa que era desejada, que era dimensionada, eu acabo impactando as outras etapas. Então, como a etapa Hofer ela não recebia toda a massa, ou ela não recuperava toda a massa, né, que a gente foi investigar isso, a etapa Cleaner, que é por colunas de flotação, ela ficava impactada. Eu tinha baixa seletividade nela, porque ela acabava recebendo uma alimentação com baixa densidade, baixo percentual de sólidos, então a minha seletividade ela reduzia nessa etapa, né? E aí também, voltando na literatura, dentro desse triângulo, né, de fatores que impactam a flotação, a gente sabe que a flotação ela é um sistema extremamente sensível e complexo, a gente foi atuar em alguns pontos principais, né? Primeiro, a configuração, né, das colunas, a gente vai falar um pouquinho para frente quais as conclusões, mas a gente mexeu na configuração das colunas, não das células. A gente mexeu na taxa de alimentação, né, da flotação e também na densidade, principalmente da etapa Cleaner, que é onde a gente mais atuou. Aí a gente foi fazer essa investigação olhando o que eu tinha de capacidade de equipamento. Então, nos primeiros slides, eu falei que eu tenho disponível 3 colunas na fase Cleaner. Só que o que acontece? Como a minha recuperação na Hofer estava baixa, né, pelo teor mais baixo de ferro nas alimentações, por eu não ter toda a alimentação projetada disponível, eu estava utilizando 3 colunas, ela é volumétrica, querendo ou não, então eu tinha que colocar água no sistema para conseguir encher essas 3 colunas, para que eu conseguisse fazê-las flotarem. O que a gente fez? Reduziu o número de colunas. Ao invés de 3, eu comecei a utilizar apenas 2. Fechei uma dessas colunas para tentar reduzir essa água, né? Tentar reduzir essa diluição e aumentar o percentual de sólidos da alimentação das colunas e, consequentemente, aumentar a seletividade. Então, a gente identificou os gaps, né? Um ponto interessante também que eu não pontuei aqui, mas é legal falar, na etapa Hofer, um estudo que a gente fez foi da taxa de carregamento, né, de sílica. Como eu tive empobrecimento, eu reduzi o teor de ferro, aumentei demais o percentual de sílica na alimentação. E aí, a gente, fazendo esses cálculos de taxa de carregamento, que era alguma coisa que a gente nunca tinha procurado investigar, a gente viu que, na condição que eu estava trabalhando, que a gente estava trabalhando, a taxa de carregamento estava muito elevada. Então, eu estava reduzindo mais ainda a minha recuperação.
não adiantava eu alimentar com taxas muito altas se aquela célula ela não estava fazendo o papel dela. Então, um dos pontos também que foi uma virada de chave para a gente foi ter feito essa restrição da alimentação, né, basear a alimentação da etapa Hofer no teor de sílica que eu estava recebendo na alimentação. Então, eu recebia esse resultado de qualidade e adequava a minha taxa para esse teor de sílica, para adequar as taxas de carregamento. Com isso, a gente ganhou bastante em recuperação também e estabilidade da usina. Soluções propostas, né? Então, primeiro a gente tentou adequar o blend de alimentação. Das 3 alimentações, a que eu mais conseguia controlar a entrada dela para eu regular o blend é o mineroduto, porque ele chega num tanque, então eu consigo controlar essa retirada do tanque do mineroduto para a alimentação da flotação. As outras 2 não, porque tanto a moagem quanto o fio de barragem são circuitos contínuos, então eu precisava adequar o mineroduto. A gente adequou esse blend para reduzir a variabilidade na alimentação da flotação. A gente restringiu a taxa de alimentação também da etapa Hofer, para regularizar essa taxa de carregamento de sílica, né, deixar ela dentro do patamar que é indicado pela literatura. A gente reduziu a entrada de água de empolpamento nas caixas da flotação, principalmente as que alimentam a etapa cleaner, através de novas lógicas de controle e utilizando os controles PIDs, né? E a gente fechou uma coluna da etapa cleaner, aumentando a densidade e a massa das outras 2 colunas de operação e, consequentemente, aumentando a seletividade. Então, aqui é uma tela do PI que a gente utiliza, só onde a gente fez as alterações, né, e os ganhos que a gente teve, principalmente percentual de sólidos. Os nossos resultados. Então, aqui, falando um pouquinho do teor de ferro na alimentação da flotação. A gente vê uma decrescente, né, durante o ano de 2020 e 2021. No final de 2021, a gente teve um acréscimo, porque a gente estava no fim da lavra da barragem central, então a gente conseguiu um material um pouco mais rico. E agora, em 2022, a gente está com um material mais rico, um pouquinho mais rico, né, teores mais elevados do que o ano passado, porém com um percentual de materiais hidratados muito elevado, que acaba impactando no processo. Mas, assim, em comparando 2021 com os outros anos, a gente vê o empobrecimento das alimentações da flotação. E aí, esse projeto ele foi implementado em abril de 2021. Depois de abril de 2021, a gente consegue ver que a gente conseguiu reduzir a variabilidade da alimentação da flotação. E o resultado, né? A gente teve uma redução no teor de ferro no rejeito Hofer, principalmente. A gente saiu da casa de 16, ele é a nossa maior contribuição no rejeito, né? Para a casa de 12%, 10%. O rejeito scavenger foi o que a gente teve mais ganho, e esse rejeito scavenger ele é consequência da etapa cleaner e recleaner, né? Então, todas essas modificações que eu fiz para melhorar a seletividade da etapa cleaner e recleaner, eu tive um ganho nos rejeitos. Eles saíram de em torno de 30%, 28% para a casa de 16%. E a recuperação metalúrgica, que ela aumentou consideravelmente na flotação. Então, falando um pouquinho dos ganhos, né, a gente ganhou 4,3 pontos percentuais em recuperação metalúrgica no ano de 2021. Isso representa em torno de 181 mil toneladas de concentrado, né? Pegando os valores médios do ano passado, isso dá mais ou menos 26 milhões de dólares de ganho para a gente em 2021. Foi um projeto extremamente satisfatório de eu ter participado, né? Muito interessante, como a gente conseguiu, só investigando os gaps do circuito, voltando no projeto e na literatura, como a gente conseguiu atenuar algumas situações, esse empobrecimento do teor de ferro, esse empobrecimento das alimentações e tudo mais. Então, o ganho foi grande. É isso, desculpa o tempo e obrigada. Sara, eu não queria o seu emprego. Com a alimentação que os caras me servem, brincadeira, né? Isso. Isso, olha, isso é uma operação heróica. É um desafio grande, mas é bem satisfatório, assim. Todo dia, todo mundo fala assim,
é o planejamento, o plano, o que você está esperando? Eu falei, gente, eu não espero mais nada. O que vier, a gente está satisfeito e a gente regula a usina, é para isso mesmo, e por aí vai. Alguma pergunta? Por favor. Bom dia, parabéns pelo trabalho, Sara. Edgar, da CSN Mineração. Realmente é um baita desafio, viu? Você operar a planta da flotação com 3 alimentações desse nível aí, realmente desafiador. Eu queria saber mais 2 perguntas, basicamente. Com relação a teste de laboratório, se vocês chegaram a fazer teste de laboratório, algum planejamento de experimentos para orientar vocês nas ações, você já me respondeu aí. E com relação aos ganhos que você teve, né, eu imagino que é também um desafio você tentar separar, né, porque são 3 alimentações, em momentos você vai ter só 1, 2, metade. Como é que você fez para capturar esse ganho, né? Você separou os tipos de alimentações, das características do minério, de onde que vinha, ou você colocou em um pacote único só para capturar os ganhos? Obrigado. Edgar, né? Isso. Obrigada pela pergunta, Edgar. Então, a primeira pergunta, não, a gente não planejou, a gente não fez testes em escala laboratorial nem em piloto. Sem brincadeira, foi um trabalho de 6 dias, assim, até a gente investigar, definir algumas premissas, e aí eu faço, digamos, o controle operacional, né, do pessoal do turno, da operação do turno, e aí eu cheguei para o supervisor e falei assim, a partir de hoje a gente vai fechar uma coluna cleaner, porque eu preciso fazer um teste industrial na usina. E o pessoal da operação ficou um pouco receioso, a princípio, né, porque nunca tinha trabalhado dessa forma, mas todas as equipes, principalmente a automação, a gente regulou bem as lógicas e a gente conseguiu. Então, foi diretamente escala industrial. A gente ainda tem essa deficiência na mineração Usiminas, né, em questão a fazer esses testes exploratórios em laboratório. Está melhorando agora, a gente está melhorando o nosso laboratório, mandando muitas coisas para a Gorsex e tudo, mas foi algo industrial mesmo, onde a gente investigou, definiu as premissas e já colocou ela em operação. Lá é muito assim, a gente testa as coisas mais dessa forma. E, graças a Deus, assim, deu certo e a gente conseguiu ver os ganhos muito rápidos, né? Sobre a questão das alimentações, eu não tenho essa oportunidade de conseguir dividir, né, mensurar esses ganhos por alimentação. Então, a gente faz essa estimativa de ganho dentro do pacote completo mesmo, né, no dia a dia da operação. Então, como eu falei, a gente implementou isso em abril de 2021. No final de abril, em maio, a gente já teve um ganho significativo, com os teores de ferro muito baixos no rejeito, né? E aí isso foi só melhorando, porque aí o pessoal foi comprando a ideia, foi vigiando mais as operações, né? A gente conseguiu alcançar densidades, percentual de sólidos mais altos na etapa cleaner. O pessoal, ao invés de querer só botar taxa na usina, começou a olhar outros parâmetros relacionados à qualidade, né? Teor de sílica, teor de ferro nas alimentações. E aí a gente conseguiu mensurar esse pacote completo. Separado eu não consegui fazer mesmo, porque é muito variável.